Olá, tudo bem? Você acompanha a partir de agora mais um especial Coronavírus. O tema deste programa é a responsabilidade de empresas quando um funcionário recebe o resultado de positivo no teste da Covid-19. Você vai saber o que deve ser feito, se deve ser afastado, se os colegas devem fazer o teste e se ele foi contaminado no ambiente de trabalho, o que acontece? Bem, essa é só uma das perguntas que vão permear a nossa conversa de hoje. E para isso convidamos a infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Tânia Alves, e o advogado André Ribeiro, mestre em Direito do Trabalho. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Eu começo a pergunta aqui com a doutora Tânia. Se o senhor me permite, doutor. Doutora Tânia, existem dois testes da Covid-19, do novo coronavírus. É um teste rápido e o outro chamado PCR. Quando um teste deve ser aplicado e o outro não? Deve ser o teste rápido primeiro, depois o PCR? E em quem deve ser aplicado esse teste? Bom, é importante informar que nós temos, podemos dizer que dois grupos de testes, né? O teste molecular, que é aquele teste que você falou, que é o PCR, que avalia e identifica o material genético do vírus. E o sorológico, que é um teste recente, que ele pode ser realizado a partir da coleta de sangue ou simplesmente a partir de uma gota de sangue, semelhante a outros testes rápidos também encontrados nas farmácias, inclusive semelhante aos testes de gravidez que você coloca ali na fitinha. E esses são os imunocromatográficos, que estão na primeira geração desses testes. Hoje, nós ainda temos algumas controvérsias nesses testes, eles não estão 100% validados e nós acreditamos que ao longo da pandemia, novas gerações de testes venham com uma maior acurácia. O ideal seria que nós pudéssemos fazer e aplicar o teste a todos, mas nós temos acompanhado, inclusive o que aconteceu entre os países europeus, depois da China, que foram os mais afetados, a dificuldade em se testar. Então, foram poucos os países em que tiveram a oportunidade de fazer o teste. Hoje, no nosso país, nós temos o PCR destinado especialmente para as formas graves da doença, que são aqueles indivíduos que estão internados e nós não temos um quantitativo suficiente para disponibilizar para toda a população. Tá? Então, portanto, as formas suspeitas e graves que são internadas, todos esses indivíduos farão o teste. Os testes sorológicos e os testes rápidos, eles são opcionais, né, de livre demanda, tanto do médico quanto do indivíduo, e em algumas situações, nos serviços de saúde, esses testes também podem ser utilizados para avaliar o retorno, principalmente dos profissionais de saúde, né, ao trabalho. Vou conversar agora com o doutor André, que é o nosso advogado, mestre em Direito Trabalhista. Doutor André, em se tratando de empresas, a doutora Tânia falou aí dos testes, dos tipos de teste, quando devem ser aplicados. Em se tratando de empresa, a empresa deve oferecer estes testes aos funcionários, mesmo se a empresa for pequena. Há uma legislação, com certeza não há uma legislação referente à pandemia, mas há algo semelhante que possa ser aplicado, que deve ser aplicado nesses casos? Olá, Cristiano, tudo bem? Tudo bem. Tânia. Em relação a essas questões, hoje não existe uma obrigatoriedade das empresas de estabelecerem essa testagem. Isso é um ato médico, cabe aos serviços de saúde, ao profissional médico, a exigência de testes médicos. A empresa pode, como faz em algumas situações, em campanhas de vacinação ou similares, proporcionar esses testes sem custo para os empregados e mediante o consentimento do empregado. Só o profissional de saúde, seja ele o médico do trabalho ou a autoridade de saúde, pode exigir de qualquer pessoa o teste, pelo menos essa a recomendação que nós damos. Existem
órgãos de saúde dentro da empresa, são grupos que seguem uma legislação específica, você tem a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, você tem os serviços de engenharia e saúde ocupacional, que devem estar envolvidos neste protocolo, no treinamento dos empregados, para que eles saibam como agir, como evitar infecção, que medidas tomar. Mas o teste especificamente pode ser fornecido, não é obrigatório, mas deve ser sempre optativo. Doutora Tânia, e falando de infecção da Covid, né, da doença, do novo coronavírus, uma empresa grande, uma empresa pequena, uma empresa que tenha 2 funcionários, que ainda esteja funcionando, uma empresa que tem 100, 500, há uma metodologia própria que deve ser indicada para essa empresa para que os funcionários evitem a doença? Por exemplo, solicitar que eles usem máscara, uso em gel, tossir aqui nessa parte do braço. Quais são as recomendações para as empresas, tanto pequenas quanto grandes? Então, em um momento que nós já vivemos, né, e estamos saindo daquela condição de isolamento maior, que é o lockdown, que é o fechamento, é o trancamento da rua, como nós falamos entre nós, sem dúvida nenhuma, o uso da máscara, ele é fundamental, né? Ele é fundamental essa prática, porque ela vai funcionar, a máscara, eu tenho até uma aqui, ela vai funcionar como uma barreira, né? Então, quando a gente fala só máscara, essa é uma máscara de tecido. Isso. E essa máscara de tecido, ela foi inclusive recomendada pelos organismos internacionais no momento crítico da pandemia, foi ali em meados de março, tanto pela Organização Mundial de Saúde, pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e mesmo pelo nosso Ministério da Saúde, ali em meados de março, que todos nós, inclusive, tem uma previsão de que cada um tenha a sua máscara pelo menos em 4 unidades, e aqui uma prática que agora a gente tem que utilizar, que nós agregamos esse legado, vamos dizer assim, da H1N1, e esquecemos e agora passamos a utilizar novamente, que é o uso do álcool gel em todos os ambientes, o que vai constar agora na nossa bolsa, substituindo o nosso batom pelo álcool gel. E nesse momento, sem dúvida, eu acho que a informação tem que ser levada a esses funcionários, aos servidores, as formas de transmissão. Então, nós sabemos que as gotículas do espirro, da tosse, mesmo da saliva, elas contêm partículas virais viáveis e por isso e por essa razão a prática do uso da máscara ela deve ser adotada. O cuidado da higienização das superfícies de trabalho, existem vários trabalhos, vários artigos científicos que demonstram a persistência do vírus por horas, tanto no ar, como nas superfícies de madeira, nas maçanetas de porta, nas superfícies, né, que nós trabalhamos nas mesas. Então, isso precisa ser intensificado. E uma outra coisa que, nesse momento, a gente continua com essa recomendação é que, mesmo no mesmo ambiente de trabalho, haja um distanciamento minimamente de 1 metro. O ideal que sejam de 2 metros. Né? Existem artigos científicos isolados que pontuam que o vírus ele pode ser transmitido a uma distância de 8 metros até. E isso foi lá no começo da pandemia, e esse começo lá que parece muito histórico para a gente, mas é coisa aí dos seus 3, 4 meses, né? Que nós estamos já dentro do período, vamos fazer 6 meses de Covid, né, de doença. Doutora Tânia, daqui a pouquinho eu vou querer que a senhora, por favor, aí, segure essa sua máscara para falar como que deve ser feita a higienização da máscara. Se deve ser na máquina de lavar com as outras roupas, deve ser separado, com água sanitária. Daqui a pouquinho a senhora fala sobre isso. Mas antes, eu quero perguntar aqui ao doutor André, um funcionário de uma certa empresa, um servidor, foi acometido pela Covid. Teste positivo. O que a empresa tem de fazer imediatamente? Ela tem de ser, primeiramente, comunicada oficialmente. O funcionário deve pegar o papel do teste positivo e levar lá para o RH dessa empresa. A empresa, isso pode ser feito pelo telefone, que é bom que ele não vá lá. Como que é feito isso? E a partir daí, o que acontece? Perfeito, Cristiano. A partir do momento em que é identificado um caso positivo
de empregado que estava trabalhando presencialmente na empresa, a empresa deve tomar as medidas para verificar as pessoas que tiveram contato próximo com ele nos últimos dias. Em relação à comunicação que você estava falando, neste momento, melhor é que ele envie por telefone, mande uma cópia do atestado, envie por telefone esse atestado, evite ir à empresa para mitigar os efeitos, a possibilidade de infecção, seja no transporte até a empresa, seja até as pessoas que vão recebê-lo. O RH da empresa deve tomar as medidas para verificar as pessoas que tiveram contato, a estação de trabalho dele, fazer uma higienização específica na estação de trabalho dele, contatar os colegas de trabalho que possam ter tido contato sem identificar o nome da pessoa que teve isso. É muito importante nesse momento privilegiar a questão da privacidade, a questão médica deve ser tratada, mas sempre com respeito à privacidade do empregado. Então, contatar os colegas de trabalho, informar eles que houve sim um caso identificado, para que eles reportem eventuais sintomas. A doutora Tânia vai aqui nos lembrar os sintomas daqui a pouco, que eles permaneçam, que reforcem a questão de higienização, e aqueles que tenham qualquer sintoma, que identifiquem sintomas, que façam um isolamento, que permaneçam em casa, permaneçam no trabalho remoto até esse momento. A nossa recomendação, vou até questionar a doutora Tânia quanto à recomendação dela como médica, é não efetuar indistintamente os testes, seja porque nós temos alguns testes, como ela mencionou, que são testes mais rápidos, mas que têm uma janela ou ainda uma acuidade menor, seja por uma questão simples de que é muitas vezes impossível você conseguir testar todas as pessoas e não muito eficaz testar aquelas que estão assintomáticas. Mas as medidas devem ser tomadas nesse sentido. Doutora Tânia, eu vou pedir à senhora que aguarde um minutinho, porque nós vamos ouvir agora a nossa primeira pergunta, que foi enviada por um telespectador. É a educadora infantil Iara Souza. Pode rodar. Quem deve fazer o teste da Covid? Não sei se a senhora conseguiu aí ouvir quem deve fazer o teste da Covid, e eu emendo aí para uma resposta bem breve da senhora sobre essa lavagem da máscara de tecido. É importante que se diga isso. Bom, de novo, idealmente seria, nesse momento de pandemia, que todos pudessem fazer o teste. No nosso país, o teste, se nós se eu quiser hoje com sintomas leves fazer esse teste, eu vou ter dificuldades sim. Hoje, esses testes eles estão destinados às formas graves da doença no nosso país, mas se eu tiver condições para fazer a sorologia, que é a metodologia que avalia os anticorpos, tanto através da coleta de sangue como pelo teste rápido, e isso, aí se eu tiver condições para isso, ou se a companhia subsidiar perfeitamente, e se tiver possível, porque houve um período em que os países queriam ter o teste, queriam comprar e não havia insumos e nós não tínhamos ele. Sobre os cuidados com a máscara, né? Essa é uma máscara de tecido, a gente deve lembrar que ela é de uso individual. Uma única máscara ela deve ser utilizada uma única vez, idealmente que você use 2 por dia, né? Então, são 4 horas de jornada de trabalho, 8 horas de jornada de trabalho, por exemplo, 4 horas destinada para cada máscara. E ela deve ser higienizada todos os dias com água e sabão. Você pode colocar, sim, num molho com água sanitária ali por 30 minutos. Você não compartilha com o uso de roupas pessoais, lava separadamente. Como é pequena, você mesmo pode lavar e colocar para secar. E antes de usar, passar o ferro cuidadosamente para você novamente utilizar. Lembrando que essa máscara de tecido, ela é uma medida de proteção de barreira, especialmente daqueles indivíduos que apresentam as formas pré-sintomáticas e que, portanto, naquelas gotículas de saliva, podem ser encontrados, sim, partículas virais viáveis para transmissão. Ok. Nós chegamos à hora de mais uma pergunta gravada. É da estudante Marcele dos Santos. Para quem precisa continuar trabalhando, quais são as recomendações para evitar o contágio? Doutor André, essa é sua.
Vamos lá. As recomendações para evitar o contágio são um reforço na etiqueta respiratória, como você mencionou, espirros, tosses, utilizar a lateral do braço, evitar contato físico direto e próximo com pessoas, distanciamento social, permanecer numa distância, como a doutora Tânia mencionou, de 1,5 metro em relação à próxima pessoa. Em situações específicas de contato ao público, agora a gente já tem algumas cidades que estão saindo de isolamento e retomando contato. Importante utilizar e seguir os protocolos estabelecidos pelos médicos, pela empresa, como utilizar aquele protetor de rosto transparente, utilizar máscara, fazer higienização constante das mãos, lavagem com água e sabão, de tempos em tempos, utilizar o álcool em gel, exigir que consumidores, mesmo nas lojas pequenas, que o consumidor entre com máscara, exigir uma limitação no número de consumidores, do público que pode entrar na loja e seguir as orientações do RH. Nesse momento, o RH, junto com os órgãos de saúde e segurança, ele tem um papel importantíssimo de exatamente fazer isso, de fazer o treinamento de cada uma das pessoas para dar a elas segurança e a certeza de como utilizar esses meios para evitar a infecção. Vamos então à última pergunta enviada pelo telespectador. Está chegando, hein? Vamos ouvir a advogada Rosimeire Guimarães. Qualquer pessoa com sintomas de gripe deve ser afastada do trabalho? Doutora Tânia, nós já estamos aqui caminhando para o finzinho já do programa. Eu peço que a senhora seja bem concisa também para nós ouvirmos depois do doutor André. A pessoa deve ser afastada? Está com a gripe? Sim. Ser afastada? Sim. Todo sintoma, ou pelo menos todo quadro que nós chamamos síndrome gripal, que compreende, né, a presença da febre, da tosse, do mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, coriza, congestão nasal, são característicos que podem estar presentes na Covid, como pode estar presente também na influenza, que é a conhecida gripe. Então, aqueles com sintomas de síndrome gripal, eles devem sim ser afastados. Doutor André, caso a empresa recomende ao funcionário que tome essas precauções, que use sempre o álcool em gel, use a máscara, e ele prefere não fazer isso, ele pode ser punido? Pode ser punido. Essa é uma infração disciplinar. Existe fundamento para exigência por parte do empregador e ele pode ser punido desde uma advertência leve, reforço no treinamento, até uma suspensão sem pagamento de salário e, num caso extremo de reiteradas recusas no cumprimento, pode ser feita uma dispensa por justa causa. A senhora já falou, doutora Tânia, que a empresa, ela, se puder, né, que ela financie, que ela faça o teste em seus funcionários, porque é uma precaução a mais, mas normalmente não é isso que acontece. A pessoa, se ela sentir algum sintoma e que ela acredita que tenha tido contato com alguém que tenha Covid, ela deve procurar o posto, ela deve entrar em contato pelo telefone, porque muitos municípios, né, muitos estados têm uma teleorientação ou teleatendimento. Isso deve ser feito assim e de acordo com os sintomas dela. A partir de que dia que ela está sentindo a febre, seja lá o que for, dor de garganta, que ela pode fazer o teste? É recomendado fazer o teste? Então, tomando a sua pergunta desde o início, apresentou sintoma ou teve contato próximo com alguém ou soube que alguém positivou e que teve contato, é importante ter informação. E cada vez mais nós temos uma capilarização de informação em todas as plataformas, seja das secretarias municipais, das secretarias estaduais e mesmo do Ministério da Saúde, as universidades, as faculdades de medicina, as escolas médicas de enfermagem, tem muitas frentes de trabalho para o teleatendimento e, com certeza, esse indivíduo ele deve procurar uma orientação. No começo da pandemia, nós reconhecemos que a orientação era que o indivíduo procurasse somente a assistência médica se ele tivesse falta de ar. A falta de ar, ela é um critério, é um sinal de alerta de gravidade, já de gravidade de um grau elevado. Então, a nossa recomendação atual é que esse indivíduo, até entre o 4º e o 5º dia, caso haja uma persistência da febre, uma progressão da tosse,
com uma dificuldade para respirar, que nós chamamos de fôlego curto, esse paciente, esse indivíduo, ele está autorizado a buscar, sim, a assistência médica presencialmente. Não, a gente não precisa também, não é categórico nem fechado, de que esses sintomas eles vão acontecer somente entre o 4º e o 5º dia. A depender da resposta imune de cada indivíduo, esses sintomas eles podem já se apresentar no começo das manifestações clínicas. Então, especialmente nos pacientes acima de 60 anos e naqueles portadores de condição pré-existente. É que eu lembro o diabetes, que é uma das doenças que atua como um dos importantes fatores para a evolução grave da doença, a hipertensão, a doença pulmonar obstrutiva crônica, os indivíduos com história das doenças vasculares, tá? Os outros também portadores de uma neoplasia. Então, esses indivíduos, eles podem apresentar essa forma grave até mesmo antes do 4º ou do 5º dia. Então, a gente não precisa esperar que ele entre em franco desconforto respiratório para buscar assistência. E eu só vou concluir porque tem um determinado momento da evolução da doença que ele não tem a percepção da gravidade do desconforto respiratório, mas a oxigenação do sangue, que nós medimos através da saturação de oxigênio, pode estar abaixo de 95% ou abaixo de 93% quando aferida, e isso é critério de gravidade também. Então, a gente não precisa esperar ele entrar neste momento desse processo. A persistência da febre é um critério maior também de gravidade para ele buscar atenção presencialmente. Doutor André, em 30 segundos, por gentileza, caso o funcionário acredite que a empresa em que ele trabalha não está tendo essas recomendações, não está seguindo essas recomendações, o que ele deve fazer? Deve procurar quem? Ele deve procurar primeiro a própria empresa para verificar se ele entendeu corretamente os procedimentos, se ele tem consciência, se foi passado para ele, quais são os protocolos, sem prejuízo de procurar a empresa. Ele pode procurar o sindicato que representa a categoria dele, a própria inspeção do trabalho na região onde ele atua. É possível fazer essa procura, seja por meio eletrônico, por telefone, ou o Ministério Público do Trabalho. As autoridades hoje do trabalho estão todas focadas neste problema, que é um problema da sociedade inteira. Muito obrigado, doutor André. Obrigado também à doutora Tânia pela participação aqui no especial Coronavírus. Obrigado a você por ter assistido aqui ao nosso programa. Continue com a programação da TV Justiça.